O tema da mensagem que escolhi para vocês é ungidos para evangelizar. Ungidos para evangelizar. Eu peço que você reflita um pouquinho em alguns conceitos rápidos. Olha só, todo evangelista, todo missionário usa muito esse texto de Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Usamos muito esse texto para apelo e fazemos bem. E essa é uma base para aquilo que nós cremos, de crer internamente e evidenciar externamente através do batismo. O batismo, assim, ele tem alguns significados, né? Poderíamos ter muitas outras interpretações, mas simboliza o perdão dos pecados, poder para uma vida de santificação, simboliza o recebimento do Espírito Santo, o convencimento que nós temos do pecado, da justiça e do juízo, o acesso à igreja verdadeira, uma mudança de vida, final de uma etapa, início de uma outra. O batismo tem muitos significados. Em outras palavras, podíamos dizer que o batismo tem o significado passado, nossos pecados sepultados nas profundezas do mar. Ele tem um significado presente, que é poder para uma vida de santificação, mas dificilmente, normalmente, nós não comentamos sobre o aspecto futuro do batismo. Nós pensamos no aspecto passado e presente, mas não futuro. Acontece que batismo, ele é também uma unção para evangelizar. Unção para evangelizar. Mas da onde tiramos a expressão unção? Quando nós olhamos em Lucas 4:18, Cristo disse que o Espírito do Senhor veio sobre ele e o ungiu para evangelizar os pobres. Nós não encontramos outro momento da unção de Jesus, senão no momento em que ele foi batizado. A pomba veio sobre ele, simbolizando o Espírito Santo, e ali ele foi ungido. O batismo de Cristo foi uma unção para a missão que ele teria. Por isso, nós não podemos esquecer nunca que o batismo tem dois aspectos. Um é o porquê e o outro é para quê. Você sempre disse que, quando as pessoas perguntam, mas por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? A resposta sempre é, para nos dar o exemplo. E não está errado. Mas esse é o aspecto primeiro. Ele não tinha pecado, então não tinha o porquê. Não era uma evidência de que ele mudou de vida. Agora, o segundo aspecto, ele precisava, que era o para quê. Tanto que o texto diz que ele foi ungido para. Aqui é o segundo aspecto do batismo. Ele não precisava do porquê, mas sim o para quê. O problema que nós temos como cristãos é que nós só olhamos o primeiro aspecto do batismo e não o segundo, o porquê, mas não o para quê. Então, o batismo tem um aspecto interno e pessoal, a transformação da minha vida, e isso nós entendemos muito bem como adventistas. Mas às vezes não entendemos o segundo aspecto, que é o externo e global. A primeira parte é a confissão que eu faço a Deus, e isso nós entendemos muito bem. Mas nos falta compreender que é um chamado também que Deus faz a cada um de nós. O batismo diz que Deus está me salvando. Mas há um segundo aspecto, informa que eu irei me envolver na salvação dos outros. E isto raramente nós analisamos. O batismo significa que ele me livra da penalidade do pecado, Cristo me livra. Mas também ele me escraviza ao poder da evangelização. Então é uma libertação, mas é uma escravidão também, e normalmente nós não refletimos sobre esse aspecto. No batismo nós demonstramos que queremos receber algo de Deus, que é a salvação. Mas há o segundo aspecto, que nós devemos demonstrar que estamos dispostos a dar algo para Deus, que são os nossos dons. No batismo, ele marca o fim da busca divina por mim, porque agora nós nos encontramos. Mas o batismo também marca o início da minha busca pelos meus semelhantes. Começa a minha missão após o batismo. O batismo marca o início de um novo discípulo, mas também marca o início de um novo discipulador. Não existe discípulo que não seja discipulador. Não basta ser discípulo, tem que ser um discipulador. Então, irmãos, batismo é um momento de gratidão. Nós vamos lá, Senhor, muito obrigado, porque eu aceitei a Cristo Jesus pela salvação, pelo perdão dos pecados. Tudo isso é lindo, irmãos, e é muito significativo. Mas há um segundo aspecto, o simbolismo do batismo. É um momento de promessa. Senhor, agora eu vou me dedicar a salvar outros. Senhor, como gratidão, eu vou entregar os meus dons, meus bens, a minha vida para te servir. E nós não podemos esquecer isso. Imagine a seguinte cena. Imagine que você estivesse devendo, vou botar um valor alto, R$50 mil.
algum negócio não deu certo, algum problema sério, 50 mil reais para uma única pessoa. Você não tem emprego, a família está doente, não há comida em casa e você deve 50 mil reais. Num dia, alguém bate a porta da sua casa e quando você olha pelo espelhinho lá, pelo vidro, é o seu credor. E você quase não abre a porta. Mas finalmente abre a porta e esse credor entra em sua casa e pergunta, está difícil a vida? E você narra a luta que está passando para viver com doença em casa, falta de comida, alimentos, e desempregado e devendo 50 mil para essa pessoa. E ela diz assim, sabe o que eu vim fazer aqui? Ele diz, eu sei, você veio me cobrar. Não, não vim fazer isso. Eu vim perdoar os 50 mil que você me devia. E a hora que essa família começa a se alegrar tremendamente pelo perdão, o credor diz assim, tem mais um presente que eu vim trazer. Eu vim aqui para lhe dar um cheque de 50 mil reais para você corrigir sua vida, pagar as contas, outros que tiver, comprar alimentos, remédios, achar um trabalho e começar a viver. O credor sai dentro de casa e a família vibra e dá pulos de alegria, obrigado, obrigado pelo perdão, obrigado, ele perdoou nossa dívida, obrigado pela dívida. Só que o cheque não é descontado, a família continua passando fome, não tem remédio, não tem emprego, não tem nada. Ele está feliz com o perdão que teve, mas não usa o cheque para avançar na vida e corrigir problemas da vida. Você sabia que nós somos mais ou menos assim? No batismo nós dizemos, Senhor, obrigado pelo perdão, obrigado pela nova vida, obrigado, Senhor, porque meus pecados foram perdoados, colocados na profundeza do mar. Senhor, eu tenho paz interior, obrigado, Pai, muito obrigado pela minha vida, pela transformação. Obrigado, Pai. Deus assim, ok, legal, mas usa o cheque. Mas qual o cheque? Dos dons que eu te dei, dos talentos que eu te dei, dos bens, usa o cheque para servir agora. E você não vai só servir, vai ser beneficiado. A saúde espiritual está no uso do cheque. E nós ficamos a vida inteira agradecendo o passado, o porquê, mas não olhamos o presente, o cheque que Deus nos deu para nossa felicidade, para nossa saúde, para nós avançarmos na nossa vida. Esse é o grande problema da segunda compreensão. Nós prometemos isso no dia do batismo. Nós dissemos que nós iríamos usar esse cheque, iríamos usar nossos dons, nossos bens, nossos talentos, nós prometemos, diferentemente daquele homem que tinha opção ou não de usar o cheque, nós prometemos no dia do batismo, Senhor, obrigado pelo meu passado, e eu me coloco à tua disposição para usar esse cheque para em benefício de outros. Temos consciência disso, irmãos? Faço uma pergunta bem reflexiva a você nesse momento. O que você faria se soubesse que 70% dos membros da sua igreja não crê no perdão dos pecados, pede perdão a Deus por pecados cometidos muitos anos atrás, tem dificuldade em compreender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e não se sente justificado por Cristo e tem dúvida de salvação? O que você faria com esta igreja que 70% dos membros não se sente perdoada? Antes de você dizer que removeria todos eles, eu diria o seguinte, nós temos um trabalho para fazer com essa igreja. Ela está em problema seríssimo. Nós temos que fazer visitação pessoal, seminários, sermões, vigílias, semana de oração, para entender o perdão de Cristo, que o batismo teve valor, porque parece que não houve valor para o batismo dessas pessoas, 70%. Agora imagine essa outra situação. O que você tem feito? Agora não é hipotético, é um fato. O que você tem feito ao saber que 70% dos membros da igreja não reconhece sua unção para evangelizar, não dedica nenhum dom para salvar, não compreende a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, não reconhece sua responsabilidade como discipulador e não cumpre a promessa de sustentar a igreja com esforço pessoal e influência? A pergunta é, o que você tem feito? Você percebe que é a mesma coisa? Os dois itens têm a ver com batismo. Não apenas batismo tem a ver com o perdão da minha vida passada, mas tem a ver com uma capacitação, com um cheque, com um cartão de crédito, para eu usar meus dons e uma promessa de que eu vou usá-los. Mas quando eu vejo que 70% dos membros não usam, a pergunta é, o que é que você tem feito? O que a comissão da sua igreja tem feito? Qual é o sermão da sua igreja? Qual é a agenda de visitação aos membros? O que é que o professor da Escola Sabatina fala no momento do pastoreio da unidade, ao saber que 70% dos membros da Igreja Adventista da União Sul relatam na chamada Escola Sabatina que elas não reconhecem sua unção para evangelizar? A pergunta é, o que temos feito? Nós entendemos o lado da justificação do batismo
mas não estamos entendendo o lado da evangelização que nós prometemos ao sermos batizados. É isso que Mateus 28 fala, irmãos. E por isso nós temos na união a roda do discipulado. Ali fala que indo por onde forem, Cristo disse, façam discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas, mas não parem no batismo, ensine-as. Ensine-as depois do batismo, isso é, discipule o recém-batizado. Irmãos, nós não podemos achar que o batismo é o gol final. Não é o gol. O gol final é quando o batizado, ele sai para fazer a mesma coisa que fizeram por ele no passado. Nós precisamos ensinar os novos membros na fé, os filhos espirituais, a serem pais espirituais. Nós temos que fazer a roda girar, entendendo que no batismo não para tudo. O batismo significa que eu entendo o sacrifício de Cristo por mim, agora, passado o batismo, eu vou me sacrificar em prol dos outros. É isso que nós prometemos. Assim que a missão da igreja, irmãos, não é apenas congregar os que foram batizados, mas é discipular os que foram ungidos para evangelizar. A igreja está cheia de pessoas ungidas para evangelizar, mas que não estão evangelizando. A igreja tem que ser uma escola missionária. Ellen White escreveu o seguinte: quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente, revelar-se-á o poder divino. A igreja verá providencial operação do Senhor dos Exércitos. A luz da verdade brilhará em raios claros, fortes como no tempo dos apóstolos. Muitas almas volverão do erro para a verdade. A terra será iluminada com a glória do Senhor. Irmãos, não é isso que nós queremos e precisamos? O Espírito do Senhor, o poder divino, a luz da verdade brilhando, muitas almas vindo do erro e a terra sendo iluminada. Não é tudo isso que nós clamamos como igreja adventista? Ellen White diz que tudo isso vai acontecer, sabe quando? Duas palavrinhas. Removermos a indolência e a preguiça dos membros da igreja. Indolência e preguiça. A igreja sabe, ela foi chamada, eles já estão dentro, mas não estão envolvidos. Eles entenderam a primeira parte do batismo, transformação nossa, mas não a segunda parte, de eu agora fazer por outros o que fizeram por mim. No outro lugar, ela diz que foi-me mostrado um povo esperando que ocorresse uma transformação na vida, uma mudança, que um compulsivo poder dele se apoderasse. Mas ficarão decepcionados, pois estão em erro. Precisam agir e lançar por si mesmos mãos ao trabalho e clamar fervorosamente a Deus por um genuíno conhecimento de si próprios. Percebam, irmãos? Não vai acontecer um momento para o outro, aquela emoção, aquele frenesi, não é isso. De forma racional, nós temos que em algum momento entender, Senhor, esse é o momento. Não por causa da pandemia, mas é pela volta de Cristo. Tendo ou não pandemia, esta é a hora de buscarmos a Deus e dedicarmos nossos dons para a missão. Esta é a hora. Vós sois, disse Pedro, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Até aqui já aconteceu. Agora é o futuro. Para quê? Por que nós somos tudo isso, irmãos? Por que fomos batizados? Por que somos geração eleita? Para anunciar as virtudes. Nós fomos batizados para um fim, com um objetivo, não apenas para estar dentro da igreja, mas para ter um objetivo. Anunciar o que, irmãos? Anunciar com todos os meios disponíveis, de todas as formas concebíveis, em todos os lugares possíveis, por todos os membros sensíveis e para todas as pessoas acessíveis. Essa é a nossa missão. Todo membro batizado prometeu diante de Deus que cumpriria esse mandato de anunciar. E eu quero encerrar agora minhas palavras falando a você que é líder. Eu quero falar mais do que para alguém que é missionário, para alguém que lidera um departamento na igreja. Na verdade, eu não vou falar, eu quero que Ellen White conte uma história a você. É uma história muito conhecida, muito bonita, e ela diz o seguinte: um proprietário de um grande moinho encontrou uma vez seu gerente a fazer qualquer simples reparo numa roda. Ao passo que para ali parados a olhar, ociosamente achavam-se meia dúzia de operários desse ramo. Então, o proprietário tinha um gerente, e o gerente tinha 6 operários. E um dia tinha um trabalho, um problema, e o gerente estava trabalhando e os operários apenas olhando. E aí o que acontece? Ellen White diz que esse proprietário, ele buscou informações do fato, a fim de não cometer injustiça, e chamou o gerente, o único que estava trabalhando, ao escritório, e demitiu e pagou todas as despesas desse gerente, que era o único que estava trabalhando. Aí esse gerente ficou surpreso, né? Porque ele era o único trabalhando e foi demitido. E pediu explicação. E a explicação foi a seguinte:
o chefe, o proprietário, diz assim: eu empreguei você, gerente, para manter 6 homens ocupados. Achei os 6 ociosos e o senhor fazia um trabalho de apenas 1. E aí ele completa dizendo: o seu trabalho poderia ter sido feito por qualquer dos 6. Não posso pagar o ordenado de 7 para o senhor ensinar os 6 a serem vadios. A palavra vadio ela é pesada, né? Mas quem escreveu foi Ellen White, então temos que respeitar. Foi Deus que pediu que ela escrevesse assim. A grande verdade, irmãos, querido líder, é que além de você fazer, você foi empregado, chamado por Deus para manter toda a sua igreja ocupada. Então eu queria pedir a você, missionário, fazer 2 pedidos nesse momento para encerrar. Primeiro, nunca vá sozinho. Está dando estudo bíblico? Leve alguém com você. Está fazendo uma classe bíblica? Leve alguém com você. Logo após a pandemia, vai trabalhar na colheita de alguém, fazer apelo? Leve alguém com você. Faça discipulado, não vá sozinho. Não apenas receba, mas faça. Segundo, todo membro que você está trazendo para Cristo, transforme num discípulo. Não apenas leve para a igreja, mas leve para a missão também. Nós temos muitos missionários na igreja que são apenas pais espirituais, mas não são avós, porque não ensinaram seus filhos a serem pais. E pensam que o tanque batismal é o gol final, onde tudo termina. Mas, irmãos, não é ali. E esse é o problema pelo qual a igreja não se multiplica. É que nós temos uma geração de filhos que não aprenderam que devem ser pais e ganhar outros para Cristo. E ficamos apenas com uma geração. Os missionários têm 10, 20 filhos, mas só filhos, mas não têm netos. Porque ninguém os ensinou a serem avós. Eu quero clamar a você que pense nessa expressão que nós somos ungidos para evangelizar. Ungidos para evangelizar. Que Deus nos dê esse sentimento nessa tarde de sábado. Tudo que nós ouvirmos, que seja aplicado por nós, mas que nós levemos outros a irem conosco, para que o nosso trabalho missionário também seja de discipulado. A missão, simplesmente a missão, o evangelismo, ele soma, mas o discipulado, ele multiplica. Fomos ungidos para evangelizar. Não apenas vamos ganhar pessoas para Cristo, mas ganhar missionários para Cristo. Que Deus abençoe nessa tarde de sábado, durante a pandemia, sendo missionários para Cristo, e após a pandemia, a maior colheita de almas para Cristo Jesus, pela glória e honra do nome dele. Amém.